Minha diretoria, como vocês sabem, eu já disse aqui várias vezes, eu acho o Guardiola o melhor treinador do mundo. E acho, inclusive, que o Guardiola pode ser considerado um dos melhores treinadores, se não o melhor treinador da história, desde que a gente não ignore o fato de que em outros momentos eram necessários outros tipos de ações e, portanto, o Guardiola tem mais qualidades e é mais completo do que treinadores do passado, como dizer que um goleiro hoje é mais completo do que um goleiro do passado. É natural porque o futebol exigia aquilo, né? Então, um treinador de hoje ele tem uma equipe gigantesca, ele olha para várias outras coisas, ele tem uma série de outras formações que o treinador de antiga não precisava ter, porque o futebol não exigia. Então é uma comparação um pouco injusta. É como você pegar os números do Verstappen ou do Sebastian Vettel e falar assim, olha aqui o Senna, cara, o Senna trocava marcha, o Senna, é outro brinquedo. Né? As coisas mudaram consideravelmente e também não engula a história de que não, quem fazia lá no passado não faria hoje. Porque tudo que é feito hoje de melhor do que no passado não envolve técnica, envolve uma qualidade física, treinável, e, portanto, obviamente, esses caras teriam o mesmo treinamento que hoje e igualariam nas outras questões os caras de hoje. Então, eu não concordo de jeito nenhum com esse tipo de afirmação em esporte nenhum, tá? O Guardiola, como treinador de futebol, obviamente não engloba uma questão física, ele não precisa ficar na academia para ser um grande treinador, e ele recebe uma crítica que eu acho razoavelmente justa, ainda que eu ache ele o melhor treinador do mundo. O Guardiola tem aquela história do time grande quando vai bater no time pequeno. O Guardiola é um treinador que jamais navegou em águas turbulentas. Isso realmente é um ponto que é verdade. É uma verdade absoluta. O Guardiola sempre pegou o melhor navio no mar do Caribe e navegou brilhantemente. Mas ele jamais pegou um mar turvo. Né? Mas não pegou nenhuma ondinha, irmão. Nunca pegou uma ondinha. E se pegasse, sempre o navio dele nunca deu problema, nunca teve problema com manutenção, nunca teve problema. O navio do cara, meu irmão, é o melhor navio disparado. E isso é mérito do cara como escolha de carreira. Não fazer escolhas que coloquem em xeque a qualidade dele. Existem atores de Hollywood, por exemplo, que só fazem papéis que eles consideram que vai ser bom para a imagem dele. Então o cara não faz um vilão, o cara só faz papéis que se pareçam um com o outro para ele criar um personagem na cabeça das pessoas e vender isso comercialmente. Tem gente que faz isso. E é uma escolha, beleza? Respeita. O Guardiola é um cara que ele tem sempre, desde o dia que ele começou no futebol, como técnico, né? Porque antes ele foi jogador, evidentemente, ele é um cara que sempre o melhor time do mundo, se não for o melhor, é o segundo melhor. Sempre teve um dinheiro quase ilimitado para gastar, escolhe quem ele quer, vem quem ele quer, uma condição de trabalho bizarra, nunca atrasou um dia de salário, nunca falta. Meu irmão, nunca deu um problema, nunca teve uma chuva na porra de um CT que teve que adiar um treinamento dele. Então, assim, o que se espera desse cara? E aí vai o contraponto a quem faz essa crítica. O que você espera de alguém que tem essa condição? Que ele seja brilhante e não só que ele entregue o mínimo que é vencer. E o Guardiola consegue. Ou seja, é aquele cara que você fala assim, ó, São Paulo vai jogar com Águia de Marabá na quinta-feira. O que você espera do São Paulo? Ganhar o jogo. Não é isso que você espera, isso é obrigação do São Paulo. O que você espera é que, além de ganhar o jogo, o São Paulo faça uma grande apresentação e arrebente com o adversário. Por quê? Porque ele é muito melhor. E o Guardiola, você espera a mesma coisa. O Guardiola, nas condições que você tem que ganhar mais do que todos os outros treinadores, você tem que ser muito mais campeão do que os outros, e você tem que apresentar um futebol brilhante. Ele apresenta. Nós temos que conversar que realmente, se ao Guardiola só cabe comprovar a genialidade dele entregando algo brilhante, ele apresenta. Porque se a gente estivesse falando aqui de um treinador que com todas essas condições ganha títulos, com um futebol bom, mas assim, igual qualquer outro grande treinador faria com aquele time, a gente podia ter questionamentos. Falar assim, mas o Guardiola não faz nada demais, ele não faz mais que obrigação de ser campeão com esses times, e é verdade. Eu acho que esses times têm mais que ser campeão mesmo. A condição que ele tem é bizarra. Agora, ele entrega com brilhantismo, com uma proposta de jogo que revoluciona o mercado mundial, ele entrega com um futebol de posse de bola que desde o primeiro minuto busca o gol, com um time que está ganhando 3-0 não para de jogar, com um nível de cobrança que para assistir, quem assistiu a série All or Nothing do Manchester City, você vê ali o Guardiola, quem lê o livro do Guardiola, como eu li, por exemplo, você vê que ele tem uma paixão pelo futebol bem jogado, pela perfeição, entre aspas, que é impossível, mas ele tem, que é muito parecida com a obsessão do Tele Santana. Você pega, por exemplo, o Muricy, um grande treinador, um grande vencedor. Ele não tem nenhuma obsessão pelo futebol bem jogado. A obsessão do Muricy é pelo resultado. A obsessão do Filipão é pelo resultado. A obsessão do Luxemburgo era por um futebol bem jogado com resultado. Por isso fez o Vanderlei Luxemburgo chegar até o Real Madrid e na seleção brasileira. Chegou no topo do topo. Por quê? Porque ele era o melhor treinador. E para mim foi o melhor treinador que o Brasil já teve até hoje nesse sentido, né? Tecnicamente e tal.
Porque ele revolucionou a porra toda, porque ele enxergava uma... Não, eu tenho que jogar muito bonito. Bonito, quando eu digo, é bem, tá? Não é bonito de ser plástico, é bonito é jogar bem. Você olhar pro campo e você fala, cara, meu time sabe o que tá fazendo, toca bem a bola, chega no ataque com consistência, propõe o jogo e tal. Isso é jogar bem. E o Vanderlei Luxemburgo teve isso na época dele, que o levou aonde levou, e o Guardiola tem isso na característica dele, e o Tele Santana antes disso. Então são os três... Tem outros, tá? O Cruyff também era assim e tal, mas tem outros treinadores, mas esses são os principais, assim como referência midiática, que eu consigo te explicar onde eu quero chegar. Eles têm um ponto que os outros não têm. E talvez isso justifique que eles estejam mais. Ah, Rica, mas eu gostaria de ver o Guardiola trabalhando no Vasco. Sim, mas se você fosse o Guardiola, qual argumento você tem para deixar um salário de 5 milhões de euros por mês, 3 milhões de euros, sei lá, por mês, para falar assim, vou lá no Vasco, vou largar tudo isso aqui, entendeu? Vou lá, ficar lá, condição fudido lá, numa instalação precária, viver num país que nem o Brasil, violento pra caralho, levar minha família pra lá. Por quê? Porque eu vou provar pra Joãozinho, do bar ali, né, que ele tá errado. Porra, meu irmão. Aí tu tá pedindo pro Guardiola ser idiota, né? Então, cara, no nível que ele está, as propostas que ele vai receber são de clubes desse patamar. Rica, você gostaria de ver o Guardiola assumir um Napoli? Gostaria. Muito. Não tenho esse delírio de achar na minha cabeça que o Guardiola vai vir dirigir no Brasil um time que tem salário atrasado e uma estrutura de merda, porque aí você não tá fazendo uma escolha profissional. Aí você tá sugerindo que o cara foda a vida dele e da família dele pra vir pra um lugar pior, numa situação pior, meramente pra provar aquilo que todo mundo sabe que ele é competente. Né? Então, ninguém se expõe a situações que só podem te dar prejuízo. Ele não vai ganhar nada fazendo alguma coisa aqui. Se ele for campeão brasileiro pelo Cruzeiro, com esse elenco do Cruzeiro, ele vai ser reverenciado no Brasil e lá fora ninguém vai se importar porque ninguém tá assistindo. Então, obviamente, ele não vai fazer isso. Eu gostaria de ver o Guardiola sair do Manchester City e ir para um time ou em reconstrução ou para um clube com uma condição um pouco menor. Eu gostaria, mas eu não acho que ele vai fazer, porque ele vai ter na mesa dele sempre as melhores opções. Ele pode escolher qualquer time do mundo que ele quiser trabalhar e seleção do mundo, as portas vão estar abertas para o cara. Então essa é uma crítica justa, mas ela não é equilibrada, porque realmente ele nunca pegou uma turbulência. Isso é fato, ele é um piloto de avião que nunca pegou uma turbulência. Agora, que tirando a turbulência, é o piloto de avião que melhor toca o avião, disparado, entendeu? Então, talvez ele seja um cara que não vá lidar com a turbulência muito bem. Provavelmente a primeira vez que ele tiver uma grande crise nesse sentido, ou que atrasar um salário, alguma coisa assim, ele realmente não vai saber lidar, porque ele nunca soube, né? Ele nunca teve. Talvez ele saiba, mas a gente não vai saber e provavelmente nós vamos morrer com essa dúvida. Agora, condenar o cara, né? Colocar em xeque o cara, porque ele nunca teve uma grande dificuldade, sendo que ele escolheu os caminhos para não ter dificuldade. Porra, cara, o cara que consegue treinar menos que os outros e entregar mais resultado é gênio. Aqui no Brasil tem que chamar Romário. É gênio. E a gente vai questionar o quê?